Boa noite, graça e paz. Aleluia, glória a Deus. Tem duas coisas que o Senhor deixou como herança com propósito. A primeira delas se chama a igreja, amém? E a outra se chama o casamento. Talvez nunca antes na história do mundo, essas duas instituições de Deus têm sido tão duramente atacadas pelo maligno. E é muito importante que você se mantenha. Por que é que eu estou falando é importante que você se mantenha? Porque a palavra mais correta a se usar é realmente se manter. Porque já nos foi dado, amém, irmãos? Não é uma coisa, se você é um cristão, lógico, né? Não é uma coisa que você vai ter que correr atrás, é uma coisa que você vai ter que fabricar, é uma coisa que você vai ter que fazer, não. Já nos foi dado por Jesus, amém? O que cabe a nós, como nós ouvimos na semana passada, o fogo já caiu sobre o altar, basta. Louvado seja o nome do Senhor. Queria pedir a você abrir a sua Bíblia em nome de Jesus. Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 24. Amém? Lucas 24. Irmãos, eu não sei quantos estiveram aqui domingo passado, nem na quinta. Muitas coisas fez o Senhor, eu estou feliz com todas elas. Nós, por enquanto, não temos mais aquele gasofilácio bonito, mas nós temos esse ofertório aqui. Em qualquer momento do culto, você pode trazer a sua oferta, os seus dízimos, primícias, e depositar, Deus abençoe, obrigado, aos pés do Senhor aqui. Amém? Nós queremos, como igreja, prover todo o ensinamento sobre finanças, ofertas e coisas. Nós não queremos mais pedir nada, porque, como você aprendeu semana passada, né, irmão? O pedir, ele está numa mão complicada, porque eu não quero viver isso. Lucas 24. Amém? Achou Lucas 24? Versos de número 1 em diante, diz assim: No primeiro dia da semana, em alta madrugada, elas foram ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que elas estavam perplexas a esse respeito. E então, apareceram a elas 2 anjos, ou varões resplandecentes. E elas então, possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram. A pergunta é essa, irmão. Por quê? Por que vocês buscam aquele que vive entre os... Por que buscai aquele que vive entre os mortos? Amém? Desde a sexta-feira, né, nós estamos aí na chamada Semana Santa, não é assim? E aí sexta-feira foi a Sexta-feira Santa. E ontem deve ter sido o Sábado Santo e hoje também é o Domingo Santo. De maneira que eu quero falar para todos os cristãos que todo dia com Jesus é dia santo. Ou todo dia é dia santo ou nenhum dia é. Mas hoje é chamado o domingo, né? O domingo de Páscoa, ou o domingo da ressurreição. Eu não vou me ater aqui a explicações a respeito de um coelho que bota ovo de chocolate, que quer falar da prosperidade, quer falar do... Eu sei lá do que quer falar essa criatura, um monte de coisa. Mas eu quero falar só a respeito, um ponto sobre a Páscoa verdadeira, né? Páscoa verdadeira, como nós sabemos, não tem nada a ver, coisa nenhuma a ver com essas coisas aí. Mas eu não quero ficar tecendo críticas e explicações a respeito disso. Somente uma coisa eu quero dizer. Que o significado da palavra Páscoa é passagem. Passagem de um lugar para o outro.
é que se refere em primeiro momento, irmão, da saída dos israelitas da terra do Egito. Amém, irmãos? Na época de Moisés. Você conhece bem a história, amém? Não vou ficar detalhando aquilo lá para você. Esses dias o apóstolo Lucas Marques esteve aqui falando sobre Jesus, nosso Cordeiro Pascal, e foi tremendo, maravilhoso. Enfim, mas a Páscoa é isto que quer dizer, né? Era entrar com toda a sua família dentro da sua casa e sacrificar ali um cordeiro e comê-lo com a sua família durante aquela madrugada, juntamente com o cordeiro também ervas amargas, pão sem fermento, amém? E o espírito, escute, e o espírito da morte passando por ali, não entraria na sua casa, porque haveria marca do sangue sobre o umbral da porta. Amém, irmãos? Preste atenção em cada palavra, não deixe escapar nada. E hoje nós estamos aqui nesse chamado domingo de Páscoa. Eu também não quero falar sobre datas e como é que se realmente faria isso, porque a Páscoa também, a festa da Páscoa, como as outras festas, são sinais, são ensinamentos sobre Jesus, e Jesus já veio, amém? Mas uma pergunta aqui me saltou aos olhos nessa semana. Na verdade, começando desde a terça-feira. Terça-feira, todos sabem que nós temos uma escola aqui, uma escola da palavra. Se chama Formate Encarnando a Palavra. Se você não veio, venha. Isso começou na terça-feira, quantos estavam aqui sabem disso. E a nossa vida, né, irmãos? A nossa vida na igreja, a nossa vida com Deus, tantos anos, etc e tal, ela sempre é permeada de algumas perguntas, amém? A gente sempre às vezes fica perguntando para Deus, Deus, por que está acontecendo isso? Deus, por que é assim? Ou melhor, por que está assim? Né? Por que está acontecendo isso? Por que não está acontecendo aquilo outro? Né? Por que aquela pessoa é assim? Por que o outro está assado? Por que as coisas não são mais como foram um dia? Ou por que as coisas estão sendo diferentes daquilo que deveriam ser? Enfim, perguntas, né, irmão? Perguntas que quem conversa com Deus sabe o que eu estou falando aqui. E uma coisa veio ao meu coração essa semana, porque eu perguntando a Deus, falei, Deus, por que as pessoas estão assim? Por que algumas pessoas estão assim? Por que aquele irmão está assado? Por que aquela irmã está daquele jeito? Por que aquele... Enfim, irmãos. E Deus me deu uma palavra. Deus me respondeu no meu espírito a respeito disso. E Deus me respondeu em cima de Deuteronômio. Quem que estava aqui terça-feira? Qual que é o Deuteronômio? Você não sabe, né? Agora você estou falando hoje cedo. Então qual que é? Olha lá. Qual que é, irmão? Quem estava aqui terça-feira? Deuteronômio capítulo 18, versículos do 9 ao 11. Onde Moisés, né, na repetição das leis, e essa palavra, na verdade, ela é muitas vezes repetida na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, que diz a seguinte coisa, que Deus, uma coisa que Deus abominava, uma coisa que Deus não permitia, uma coisa que Deus detestava. Ele disse para Israel, você nunca mais vai fazer como as outras nações fazem. Você não vai fazer, escute bem, você não vai fazer como as pessoas que não me conhecem fazem. Você não vai copiar isso dos outros, das outras nações que não me conhecem. Quando entrarem na terra que eu dei para vocês. E lá tem uma lista daquilo que você não deve fazer. Lá fala da adivinhação. Lá fala de ser prognosticador, de ser agoreiro. Daria uma excelente pregação só sobre aqueles tópicos ali. Mas uma coisa Deus me fez chamar a atenção. Ele falou assim, ó, eu proíbo vocês de se comunicarem com os mortos. Ninguém dos filhos de Israel terá comunicação com os mortos. Eu sou o Senhor que te tirou da terra da escravidão. Eu não quero que vocês se comuniquem com os mortos. Isso é pecado grave. Também não vou ter a pretensão aqui de falar sobre religiões cuja prática é justamente essa, comunicação com os mortos. E deixa eu dizer uma coisa, irmão, que eu já disse aqui na terça. Quando Deus proíbe Israel de falar com os mortos, Ele não está declarando que isto era possível.
Ele está dizendo que aquilo ali era uma prática. Deus não está falando, não fale com os mortos, porque senão eles vão responder para vocês. Não, não, não. A barreira entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos é uma barreira intransponível. Falamos até aqui um pouquinho, né, irmão? Eu quero falar de novo que a igreja está aí toda, né, vamos dizer. Mas eu quero dizer isso para você. Por que eu vou dizer isso? Parece uma coisa boba, né? Mas não é. Eu já recebi uma quantidade enorme de crentes dizendo a seguinte coisa: eu estou tendo visão com a minha avó que morreu. Eu estou tendo sonho com o meu tio que morreu. Não sei quem que morreu da minha família está aparecendo para mim. Então, vou esclarecer rapidamente. Não é a sua avó, nem o seu tio, nem o seu cachorro, nem o seu papagaio e nem ninguém disse. Isso aí são demônios. Ah, o demônio que fala igual a minha avó, justamente. Rápido, simples, curto e grosso. Porque os mortos, aqueles que descem à sepultura, a região dos mortos, ele não volta mais para trazer mensagem, para ficar falando essa coisa que tem algumas religiões acreditam nisso daí. E tem uma religião em particular, que é o Espiritismo, cujo um dos pilares da fé é justamente a possibilidade de se comunicar com o mundo dos mortos, com os mortos, com a minha avó. Minha avó vai falar onde que ela guardou o mapa da herança e coisa assim. Aí o cara vai em algum lugar. Parece bobeira que eu estou falando para você. Não é, irmãos. Eu queria que tivesse algum irmão aqui também, que já também foi para o Beleléu, que estava comigo lá no dia, onde uma moça cristã, nos procurou para oração porque diz que estava perturbada. Escute. Uma moça cristã diz que estava perturbada. Fomos lá orar por ela. Mas eu, como não perco a viagem, né, irmão? Não chego na casa de ninguém orando, jogando óleo, fazendo aquele circo todo. Eu fui perguntar, irmã, mas por que aconteceu isso com você? Ah, eu tive uma desilusão amorosa e aí eu fui na cartomante. Aí eu fui ver o futuro. Aí você já sabe no que deu, né, irmão? É igual passar com calça no meio do matagal. Você já fez isso aí? A hora que você sai do outro lado, a sua calça está cheia de carrapicho. Você quer carrapicho, né? Eu estou dizendo para você que cristãos têm feito isso, cara. Há uma certa simpatia com essa coisa. Ah, mas ninguém aqui é espírita, por que você está falando isso? Tudo bem. Escuta que, deixa eu complementar aquilo que o Senhor me falou, como revelação, me dizendo a razão e o porquê dessas coisas. Veja só, irmãos. Em toda a palavra de Deus, Deus condena a comunicação com os mortos. Por quê? O que é que um morto vai dizer para você? Pensa. E Deus fala assim, eu não quero que vocês consultem, a favor dos vivos se consultará os mortos, diz o Senhor. Por acaso vocês não têm um Deus vivo em Israel? Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Acaso vocês não poderiam perguntar para o pai de vocês e ele não responderia? Acaso algum aqui não poderia orar a Deus e Deus não responderia? Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscarem de todo o vosso, e eu serei achado quando vocês me procurarem. Deus não é um Deus da brincando de pique-esconde com a gente, irmãos. Aí eu estou procurando Deus, que eu fui achar ele, pulou de uma moita na outra. Isso não é Deus, é só o saci, isso é um diabo esse troço. Não, irmãos, Deus ele quer se deixar encontrar por nós, amém? Ele quer se manifestar a nós, ele não quer ficar escondendo atrás de coisa. Então Deus diz na Escritura o seguinte, se você me buscar de todo o vosso coração, vocês vão me achar, porque eu vou deixar que vocês me encontrem. De outra sorte, de maneira nenhuma encontraríamos. Vocês vão me buscar e vocês vão me encontrar. E vocês podem me perguntar, vocês podem chorar, vocês podem, ali, diante de mim, vocês derramam as vidas de vocês. E vocês serão curados, vocês serão sarados, vocês serão instruídos, vocês serão direcionados, vocês serão tudo. Deus é perfeito, amém, irmãos? A palavra de Deus é, busque o Senhor.
Um dos nomes do Espírito Santo é o quê? Consolador. Um dos nomes proféticos de Jesus lá em Isaías 9 é o quê? Tem até uma antiga aí. Maravilhoso. Conselheiro. O que é um conselheiro? É alguém que você busca para ser aconselhado. Agora, o Senhor Jesus é caminho, verdade e vida. Jesus é vida. Jesus não é morte. Onde que eu estou querendo chegar com isso, irmãos? Deus me falou na terça-feira pela tarde. Existem muitas pessoas buscando conselho de mortos. Ah, não, onde? No centro? Lá no Bate Forte o Tambor? Lá, não. Aqui. Na sua vizinhança. Entre os seus familiares. Pessoas que estão mortas espiritualmente estão mortas, não estão? Sim ou não? E aí você vai lá se aconselhar com o morto. Isso é comunicação com os mortos. Irmão, em nome do Senhor Jesus, pense. Alguém que morreu espiritualmente. Que tipo de palavra ele vai dar a você? Pensa. Alguém morto espiritualmente é alguém que as suas duas bases principais foram destruídas. Quais são? Mateus 25, amar a Deus sobre todas as coisas e ao... Isso aqui são as duas bases de sustentação, os dois pilares de sustentação. E ele foi atacado bem ali pelo inimigo. Então ele está morto, ele está caído. E nós vamos lá o quê? Ouvir essas pessoas. O que você tem para me dizer sobre a igreja? Você pergunta para um morto. O que você acha que eu devo perdoar ou não? Você pergunta para um morto. Você acha que eu devo amar, que eu devo me sacrificar, que eu devo andar a segunda milha com Jesus, que eu devo me sacrificar o meu corpo, a minha vida, para renovar meu entendimento? Você acha que eu devo fazer isso? Você pergunta a um morto. A comunicação com os mortos tem matado muita gente. Tem um outro texto, tem uma outra história muito interessante para ilustrar isso. A de Sansão. Sansão era nazireu de Deus. Ele tinha uma consagração espiritual e especial, feito pelos seus pais quando ele nasceu. O nazireu, basicamente, ele tinha que fazer 3 coisas. Não podia passar navalha sobre o corpo. Não podia se depilar, cortar cabelo, nem barba, nada disso. Segunda coisa, ele não podia tocar em nada, beber nada que viesse da uva, bebida forte, ele não podia se envolver com essas coisas. E sabe qual que era a terceira coisa que o nazireu não podia fazer? Tocar na morte. E se você entende um pouquinho, já viu a história de Sansão, é justamente assim que o diabo vai armando ele. O mel dentro da boca do leão morto. Para ir de uma cidade na outra, ele passava no meio da plantação de uva. Ele podia dar a volta, não podia? Mas ele era tão fortão, né, irmão? Estão entendendo, irmãos? Ele era o cara. Ele podia se arriscar. O fim, você conhece a história de Sansão, né, irmãos? Mas é engraçado que um nazireu, um consagrado de Deus, não podia tocar na morte. Eu quero dizer uma coisa para você. Só existe uma coisa que um cristão deve fazer diante do morto. Sabe qual que é? Ressuscitá-lo. E não... Veja Lázaro, Jesus e Lázaro, a história mais conhecida, Marta e Maria chorando, aquela história. Tire a pedra. Tire a pedra. O que Jesus falou? Com quem foi que Jesus falou, irmãos? Não, ele falou com o pai dele primeiro. Ele conversou com o pai e deu uma ordem para o Lázaro. Ele não conversou com Lázaro. Lázaro estava morto. Os mortos não conversam com a gente. Leia lá para você ver. Ele orou ao pai. E depois de orar ao pai, ele olhou para aquela caverna lá onde estava lá e falou: Lázaro, vem para fora. E o Lázaro saiu. O evangelho de Jesus Cristo é o evangelho que ressuscita os mortos. Não é um evangelho que se comunica com os mortos, que pede conselho para os mortos, que pede a bênção para os mortos, que pede a opinião dos mortos. Amém, irmão? Você está entendendo isso? Deus me falou isso na terça-feira de tarde. Por que eu falei, Senhor, por que as pessoas estão assim, assado? Por que a fraqueza tem
imperado no coração de muitos? Por que muitos têm morrido diante da mesa do alimento do Senhor? Pessoas têm morrido de fome diante do banquete espiritual que Deus tem dado. Pessoas têm morrido de sede diante da fonte que é o Senhor. Por quê? Uma das coisas que Deus me falou, eles estão falando com os mortos. Quem é o seu conselheiro? Pense. Com quem você anda se aconselhando? Quem é, irmãos? Talvez você esteja tão fraco porque a morte tem sido comunicada a você. Você não está se aconselhando com o conselheiro, que é o Senhor Jesus, que disse, pode me buscar que eu vou falar, eu vou te dar vida, e vida com abundância. Não. Eu quero pegar uma pessoa que está morta. Eu quero pegar uma pessoa que está em pecado e perguntar para ele o que ele acha sobre a vida com Deus. Eu quero perguntar para uma pessoa que está falida no espírito. Esses dias eu vi uma frase, até coloquei esses dias para as pessoas. Não abra a sua vida para quem nem abre a Bíblia. Amém? Não abra a sua vida para uma pessoa que você sabe que nem a Bíblia ele não abre mais. Você está doido? O que você tem aqui, ó? Porque se alguém aqui está fraco, vai procurar algum mais fraco que ele. Jesus falou, um cego que guia o outro cego, o que acontece, irmão? Ambos, os dois, caem na onde? No barranco. E agora eu procuro ser direcionado por cegos. Ah, mas ninguém está fazendo isso, não. Você muitas vezes, irmão, tem gente aqui, talvez existam pessoas aqui que estão fazendo exatamente isso. Com a mamãe, com o papai, com o melhor amigo, com a pessoa que foi embora, com aquele que está caído, cara. Eu estou caído. Porque eu não estou caído quando você me vê lá, aprontando ali no boteco da esquina. Eu posso estar caído aqui agora. Quando? Como? Quando a leitura da Bíblia para mim é simplesmente uma repetição de versos. Não produz vida, não produz um arranque, não produz vamos dizer assim, uma reviravolta na minha vida, de maneira como diz assim, eu venho a me revoltar, como Paulo se revoltou lá em Atenas, diante da idolatria. Aí você pensa, eu só tenho uma maneira de eu me revoltar contra a idolatria, indo aqui na cidade vizinha, que é uma cidade cheia de idolatria. Não, irmãos, o primeiro lugar onde você deve se revoltar com a idolatria é dentro de você mesmo. Porque se você não tem discernimento para se revoltar dentro de você mesmo, você não vai nem entender o que está acontecendo aqui na cidade vizinha. Você bate longe. Na quinta-feira, o Joel trouxe uma palavra aqui, daquela que Deus acerta na canela. Uma outra coisa que está produzindo morte é isso daí. A nossa não entrega total da nossa vida. A gente entrega um pedaço de vida. E ele falava sobre Ananias e Safira. Aquele primeiro casal que na época da graça morreu na igreja. Não é na época da lei, não. Não é na época do sumo sacerdote e dos sacerdotes de Israel, não. Não, é na época da graça de Deus e do Espírito Santo. Estava lá o Ananias e Safira aprontando. E uma coisa ficou gravada no meu coração, dentre tantas, na quinta-feira. Os pés. Porque toda aquela questão que aconteceu com Ananias e Safira foi uma questão envolvendo dinheiro, uma questão financeira. Sim, mas você tem que entender que a questão financeira, o dinheiro na nossa vida é uma das várias partes do que a nossa vida é composta. Amém, irmãos? A questão da Ananias e Safira não é a questão aqui de eu voltar de novo toda a pregação de quinta-feira. Quem não veio, perdeu. Mas a importância daquilo é o seguinte: o que é Ananias e Safira? São gente que se apresenta diante de Deus para dar um pedaço da sua vida. Ó Deus, eu vou dar isso aqui. E a outra parte, ele faz o quê? Ele guarda. É gente que não abre mão de tudo. Ele dá a Deus, se eu quiser isso aqui, ó. Eu até me dou para cantar, mas para amar, aí não. Eu até me dou para pregar, mas para
Para perdoar já é outra conversa. Se o senhor me quiser pregando, eu vou lá. Se eu não quiser, então Deus não quer não, irmão. Pode ir embora. Não tem nada a ver com isso. Irmão, nós precisamos entender finalmente, em nome do Senhor Jesus, que no reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou você entrega tudo, ou você pode pegar os seus pedaços e sei lá fazer o quê. E ele colocava tudo aos pés dos apóstolos. Primeiro, os crentes colocavam tudo aos pés dos apóstolos. Mas quando a mentira entra, os pés dos jovens sepultam Ananias e Safira. E enquanto o jovem pregava, Deus me falava, sabe por que é os pés dos jovens? Porque a próxima geração não pode estar no meio desse negócio. Você tem que sepultar agora. O que tinha que sepultar não era o Ananias e a Safira, 2 homens. Era aquela mentalidade, aquela maneira de ser com Deus que estava entrando na igreja. E é Atos capítulo de número 5, irmãos. A igreja estava novinha em folha, o Espírito Santo caiu ontem de tarde. O negócio, a cadeira estava derretendo, tanto fogo que tinha aqui. Mas o diabão já estava lá dentro. Irmão, o diabão estava lá no céu. Não estava? Aonde é que o diabo arruma a confusão dele? Foi no clube? Não, foi lá no céu do Senhor, lá na região espiritual do Senhor. Agora, irmão, não é porque tem alguém que é diabo que Deus deixa de ser? Não é porque tem um Judas que Jesus deixou de ser? O Cristo. Jesus falou, é certo que vem os escândalos. É certo, irmão, é isso aí mesmo. Mas ai daquele por que ele vem. Amém. Está matando muita gente, está gerando morte. A comunicação com os mortos está gerando morte. Esse negócio de eu entrego um pedaço da vida para Jesus, domina até aqui, faz aí o que der para fazer, está matando, como matou Ananias e Safira. Quantos estão entendendo, irmãos, isso aí? O ouvir o espírito enganadores e doutrinas de demônio está matando. Está matando. Pessoas estão morrendo espiritualmente. Sabe o que o apóstolo Paulo diz? 2 Coríntios capítulo 10. Que as armas do nosso exército, as armas da nossa milícia. Milícia é um pelotão armado. É um grupo. É um grupo. Milícia não é um exército como se fosse um exército oficial. É um grupo de pessoas, um grupo pequeno de pessoas que faz uma revolta armada contra a força que está operando. Isso é uma milícia. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Agora, irmãos, veja, atenta para esse texto. Quando foi que Deus deu armas poderosas nele para nós? Para enfrentar o Satanás, para enfrentar a macumba que fizeram lá na esquina de casa, olho gordo, mal olhado. Ei, meu Deus. Não. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são armas poderosas em Deus para destruir fortalezas, padrões de pensamento. As pessoas estão pensando que estão vivendo a fé, mas não estão vivendo fé, estão vivendo uma crença. E crença é uma coisa, e fé é outra coisa. Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus 4:12. A palavra de Deus é o que, irmão? Viva. Qual é a palavra que produz vida em nós? A palavra de Deus. Por quê? Porque ela é viva. A palavra de Deus é viva. Mas nós estamos emprestando os nossos ouvidos à palavra de mortos. Se a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, quando você está ouvindo uma outra palavra, o que é que está sendo gerado? Pensa. Se a palavra é viva, ela gera vida. Jesus falou, as palavras que eu vos ensino, as palavras que eu vos dou são espírito e vida. Aqui, ó. Jesus falou, eu sou o caminho, verdade e vida. Jesus é a vida.
Então, quando Paulo fala, a fé vem pelo ouvir, não é a fé vem pelo escutar. Não é a fé vem através do meu tímpano, do meu pavilhão auditivo, muito bem, não. A fé vem pelo ouvir. É um trabalhar do Espírito. A palavra de Deus é espiritual. A palavra que sai da boca do Senhor é uma palavra espiritual. Por quê? Por que é? Porque Deus é Espírito. É com o seu Espírito que você ouve o Espírito de Deus. Não é com o seu ouvido, não. Por isso as igrejas estão lotadas de pessoas mortas. Embora todo domingo, toda quinta, todo culto ele está aqui. Mas a cada culto ele se sente mais fraco e não mais forte. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Isso aqui não brinca com isso aqui não, hein? O Senhor te diz nessa noite, não brinque com isso. Porque já muitos morreram, muitos. Pastores morreram, ou não? Ministros. Gente da alta patente morreu. Gente que pregava para estádios cheios, multidão morreu. Vamos continuar o 2 Coríntios. Para a destruição das fortalezas. Como é que se destrói a fortaleza? A fortaleza é o que? A fortaleza é a crença. E o que é crença? O que é fé? Fé é o conhecimento de Deus. Preste atenção. E o que é a crença? A crença são as experiências da nossa vida. A crença é a fé na experiência. A crença que tem barrado muita gente é o quê? É a fé nas emoções. É a fé nos sentimentos. E não num Deus imutável e firme. Quantos estão entendendo? E aí o que acontece? Como eu não creio na palavra, olha, eu citei aqui Hebreus agora há pouco, Hebreus 11. A fé é um firme, a fé é um firme fundamento. A fé é uma certeza. A fé é um firme fundamento das coisas que se, e convicção de fatos que não se. Agora olhe o versículo 3. Pela fé entendemos. Olha aqui, irmão. No reino do Espírito, é pela fé que você entende. Não é buscando entendimento que você vai ter fé. Está falando de que tipo de entendimento? O entendimento racional e humano. Tentar alcançar o Espírito pelo intelecto humano é perda de tempo, é cansaço e enfado. Pela fé entendemos que o universo foi criado a partir das coisas que não existem, das coisas invisíveis. Porque a fé, escute, a fé traz a existência, a fé faz existir a partir daquilo que nós não vemos. A fé traz a existência aquilo que não existe. Escuta, irmão, em nome do Senhor Jesus, a fé genuína em Jesus Cristo, ela traz do mundo do Espírito para esse mundo. O que não existe nesse mundo já existe lá. E é pela fé que você vai lá buscar a cura. Dá o diagnóstico lá, o médico, nesse mundo, não tem jeito. Como já contei o meu testemunho aqui várias vezes, da minha filha. Não, aqui acabou. O que você faz? Você entra pela fé, lá onde a cura já está, e traz ela de lá para cá. Isso é fé. Certo? Olha como é que a crença é algo terrível e tem enganado a muitos. A crença é o quê? É a fé na experiência da vida. Crença é a fé nas memórias, meu Deus do céu. Enquanto a fé traz à existência o que não existe, a crença traz do passado o que já foi. E você quebra suas pernas todas de novo. Vocês estão entendendo, irmão? Mas está escrito lá em Lamentações 3, se eu muito me engano é o 3 mesmo, me corrija se estiver errado, é o 3 ou 4. Eu quero trazer à memória aquilo que me traz, presta atenção na frase. Eu quero trazer à minha memória o que me dá ou o que me traz.
Mas esperança não é uma coisa que foi, é uma coisa que ainda vem. Sabe o que está falando lá? Que eu vou encher a minha memória de fé. Qual é a esperança de um crente? Pense. Olha a palavra. Qual que é a maior esperança de um crente lá na fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se... O que é que o verdadeiro cristão mais espera? A volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a consumação dessa bagunceira desse mundo aqui. A destruição final do diabo, essa capetada, esse reino do mal. E a inauguração do reino eterno do Senhor para todos aqueles que o amam. Esse é o que você espera. Veja, irmão, que a nossa memória, ela não apoia. Oh, Deus, coloca isso na cabeça dessas pessoas, Senhor. A memória do cristão, ela não é para trás, ela é para frente. Ela traz do futuro. Ela traz daquilo que ela espera. Ela não vai no passado, porque o seu passado tem o que, irmão? Pensa. Lembra? Quer ver um exemplo como isso trava tudo? Por exemplo, falar sobre paternidade aqui na igreja. Paternidade é uma revelação do Espírito, está aqui na Bíblia. Entenderam, irmãos? Todo mundo entendeu. Glória a Deus. Quem é que vai viver isso? Pouca gente. Por quê? Porque, cara, é meio difícil para mim, porque lá em 1942, fizeram mal para mim com esse negócio de paternidade aí. Lá na igreja onde eu congregar, lá na roça, fizeram mal para mim. Lá o líder fulano de tal, em 1928, ele fez coisa para mim. Lá não sei o que, o cachorro me mordeu na rua. E por aí vai. Irmão, a fé é o quê? A fé, ela traz à existência o que ainda não existe. Eu não gosto de ir mais na igreja não, eu desisti da igreja, eu desisti disso aí, porque eu só tive experiência. Olha, preste atenção. Eu só tive experiências ruins com a igreja. Ele não tem mais fé. Porque se ele tivesse, mesmo com todas as experiências ruins que ele teve na igreja, a fé faz com que ele olhe para frente e traga do que não é visível para ele a realidade. Então, todo mundo fez mal para mim, mas agora, nesse tempo que se chama hoje, eu creio em Deus e eu vou trazer através da fé e da oração e do meu movimento diante de Deus, a igreja que eu sempre quis congregar. Vai ser agora. Isso é a fé. A fé te lança para frente. A memória te trava lá atrás. Em alguma coisa que aconteceu, triste. É triste as nossas vidas, né, irmão? Tem coisas aí complicadas, né? Eu gosto muito daquele post que diz assim, que tinha um pai que era muito alcoólatra, era um pai alcoólatra e violento. Ele teve 2 filhos. E aí mostra a fotografia. O primeiro se tornou o quê? Alcoólatra e violento. E o segundo se transformou num médico. Tem família, bem de vida, com Jesus. Foram fazer uma entrevista. Cara, por que você está aí na rua, drogado, bêbado, pedindo aí esmola? Por que você está assim? Eu estou assim porque a minha vida é muito triste. Meu pai era muito complicado. Aí perguntaram para o irmão dele, por que você é assim? Porque a minha vida é muito triste, meu pai era muito complicado. Um deles foi engolido pelas memórias da vida. E o outro, pelas mesmas memórias traumáticas, traçou um destino diferente e decidiu não ser como o pai foi. Amém, irmãos? A fé e a crença aqui, ó. Agora olha, por que alguns têm morrido na sua crença? Para a destruição das fortalezas, anulando o sofismo. O que é o sofismo? É algo que parece verdade, mas não é. Ele tem cara de palavra de Deus, tem versículo embaixo, mas está fora. Não é aquilo. Eu gostei do que o pastor Paulo Júnior falou um tempo atrás, numa das suas pregações, Paulo Borges Júnior.
ele disse assim, uma coisa muito interessante, muito poderosa. Ele falou assim, ó, você tem que tomar muito cuidado. Todos nós temos que tomar muito cuidado. Com o quê? Existe uma grande diferença entre o que Jesus falou e o que Jesus disse. Existe uma grande diferença entre aquilo que Jesus falou e aquilo que Jesus disse. O que ele falou está sendo dito, por exemplo, lá no Espiritismo. Mas usar o que ele falou não significa transmitir o que ele quis dizer. Olha, irmão, você está entendendo isso aí? É o sofisma. Sofisma é o cara falando os versículos. Mas não foi isso que Jesus quis dizer. Quantos estão entendendo, irmãos? Isso é muito importante para nós, amém? Muito, muito, muito importante para nós. E aí ele fala assim, ó, anulando nós os sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Toda, não para no sofisma não, e nem na fortaleza. Para destruir fortaleza, você vai ter que destruir o poder da crença, aquilo que está na nossa cabeça, formou um padrão de pensamento, mas não é. E nós vamos ter que destruir a altivez que se levanta contra o conhecimento. É o orgulho, irmãos. Que muitas vezes a gente vai chegar para o irmão, quem quer que seja, irmão, por que você está mal? Por que você está assim? Por que você está caindo? Por que você está nariz baixo, como diz por aí, né? Você está fazendo alguma coisa oculta, cara? Não. Você está fazendo alguma coisa ilícita? Não. Você está cometendo um pecado lá, você não. Você está pegando pipa dos outros na rua? Você está tacando pedra na coruja? O que você está fazendo, cara? Você está fazendo alguma coisa errada? Não. Você está metido com alguma coisa escabrosa? Não. Não há, escute bem, irmão, não há apontamentos, escute bem isso. Mas há o pior de todos, a altivez de espírito. A altivez de espírito, é o orgulho, cara. É a altivez é baseada na onde? No sofisma. Porque eu estou cheio daquilo que Jesus falou, mas eu não estou cheio daquilo que ele quis dizer. Isso é o sofisma. Aí eu estou cheio de altivez. E a altivez, ela se levanta contra o conhecimento. Que o que é conhecimento? Já falamos milhões de vezes. Conhecimento não é acúmulo de informação. Conhecimento é relacionamento. Irmãos, isso aqui é uma coisa muito comum, infelizmente, esses dias. Quanto mais a pessoa sabe, mais ela se dá o luxo de não querer mais ser. Quanto mais ele estuda, quanto mais ele acha que sabe, o coração vai ficando altivo, mais eu começo a crer que eu não preciso viver, porque eu já sei isso. É o cara que vem muitas vezes aqui, a pessoa que vem no culto, e aí vem um irmão, começa a pregar, eu já sei isso aí. Eu já sei essa passagem, eu já sei essa palavra, eu já sei o que ele vai dizer. Essa música eu já sei, essa música. Ora, irmão, o que diz em Romanos 14? Se você é tão forte assim, se você é tão sábio, se você é tão violento assim com Deus, se você acha que força espiritual e vida no Espírito é uma capacidade de responder com versículos rapidamente a pergunta dos outros, então venha viver no meio da igreja e mostre, demonstre e compartilhe a sua sabedoria. Não. Quanto mais eu, entre aspas, sei, mais longe da igreja eu quero. Você está entendendo? Você está entendendo, irmão? Você está vendo? Você está conseguindo enxergar? É a altivez de espírito, porque a altivez se levanta contra o conhecimento. A altivez se levanta contra o relacionamento. Por isso que tem um monte de gente cheio de sabedoria bíblica, entre aspas, que não quer mais ir na igreja, não. Porque a igreja é um local de pessoas complicadas. Ah, mas é mesmo? É? Mas é lógico. E é por isso que você, que é tão poderoso, deveria estar aqui.
ajudando a gente com os mais fracos, com os novos na fé. Você deveria, se vocês estão cheios, então trabalhe para Jesus, sirva o outro. Sirva o seu irmão, sirva a igreja, sirva os pobres, sirva os órfãos, sirva as viúvas, sirva a Deus, sirva. Não, eu tenho que sair fora. Você viu aqueles irmãos assim, ok, glória a Deus, né? Vamos ao culto, cara, mas não é por nada não, quem que vai pregar hoje? Aí ele fala isso dando risada. Que você sabe, né, cara? Tem uma situação que é meio difícil. Exato. É que você ficou surdo e nem percebeu. Você não consegue mais captar o Espírito Santo falando na boca de quem quer que seja. Então tem que colocar o rapaz especial das suas pregações, dos seus sonhos, para que você se saia. Vocês estão entendendo, irmãos? Está matando o negro isso aqui, ó. Ele não está envolvido em nenhuma coisa tremenda, mas está envolvido nisso aqui, ó, no pior de tudo, o orgulho aqui dentro. Eu já não ouço qualquer um. Eu já não falo com qualquer um. Já não ando com qualquer um. Por quê? Porque eu não sou qualquer um. Olha para o seu lado direito. Olha para o seu lado esquerdo. Está faltando bastante gente, não está, irmãos? Sabe por que essas pessoas estão faltando? Não é só aqui não, é em qualquer lugar. Eu sei que às vezes as pessoas ficam doentes. Eu já fico doente também, irmão. Eu sei que as pessoas às vezes estão fora, estão trabalhando. Eu não estou falando disso. Eu estou falando daquelas pessoas que podiam estar aqui agora. Mas ela não fez questão de estar. Quantos estão entendendo? E por mais que ela se encha de desculpas, lá no fundo ela sabe que se ela quisesse, ela podia estar. Mas ela não quis, da verdade, ela não quis. Não é, irmãos? Isso aqui já passou com todo mundo, isso já passou comigo. E é nessa hora que você tem que fazer o quê? Arrancar a espada do Espírito, as armas poderosas de Deus, e combater dentro da sua mente. Você não faz isso. Você senta e liga o Faustão. E aí você começa a ser alimentado pela morte. Porque aquele cara é um morto. O espírito da morte ensina você. Aí você encontra com outro cara na rua, que é outro cego, tá com as perninhas bamba. Ô cara, eu tô meio assim essa semana, tô com vontade de desistir, de ir embora, de ir pra lua, de pegar me inscrever na missão Marte, ir pra lá, não sei, o que eu tô com. O que você acha disso? Ah, cara, eu vou falar para você, cara, sinceramente, também estou assim. Olha que lindo, irmão. É lindo isso, faça isso. Eu quero dizer para você, irmão, Jesus vai continuar se você não continuar. Viu? Jesus vai continuar se você não continuar. A gente vai sentir uma tristeza por você, mas eu vou continuar. Até o fim. Eu não posso permitir que o espírito da morte me ensine. Se hoje é Páscoa, se é domingo da ressurreição, o espírito da morte não vai entrar na minha casa. Ele vai ficar para fora. Ele vai ver o sangue, vai ficar para fora. E eu vou, como diz o Lucas Marques naquele dia, e eu vou me alimentar do cordeiro, eu vou comer Jesus. Porque ele é o pão, não é? Ele é o pão, ele é o cordeiro, a Páscoa não é comer um cordeiro? Aquele pão da Páscoa, você acha que era quem? Era Jesus também. As ervas amargas, você acha que era quem? Era Jesus. É tudo Jesus ali, cara. Jesus está falando, coma de mim, porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem se alimentar de mim tem vida. Quem se alimentar de comentários. Você lembra do Salmo número 1, não lembra, irmão? O famoso Salmo número 1, lindo Salmo número 1. Né? Salmo número 1, irmãos. Deus é sábio, não podia começar o primeiro salmo da melhor maneira. Bem-aventurado, feliz, bem-aventurado é o homem, bem-aventurado o varão, que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos pecadores, escarnecedores e ímpios. Você acha que o salmista está falando de gente lá do mundão? De gente que
Não, cara, tá falando de gente. Antes, o seu prazer está onde, irmão? O seu prazer está onde? Em alimentar a sua fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E é por isso que muitas pessoas estão se afastando. Não é porque está abraçado com os pecadão da vida, não. É porque já não tem fé. E quem não tem fé, é impossível agradar a Deus. Você vai se afastar do Espírito. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita, de dia e de noite. Ele vai ser o que, irmão? Ele vai ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que dá fruto, segundo a sua estação, segundo o seu tempo, cujas folhas não murcham, não murcham. Eu vou falar uma coisa, a vida pode até arrancar suas folhas, mas quando ela olhar a folha que ela arrancou de você, a folha vai estar verdinha. Eu não estou falando que a chuva não vai pegar a árvore, eu não estou falando que o raio não vai cair na árvore, que o diabo não vai acontecer com a árvore. Eu estou dizendo que a árvore vai estar verde, ela vai estar viva. Por quê? Porque ela está plantada num lugar. Agora, Deus nunca planta árvore, Ele planta semente. O que é o ribeiro das águas, irmão? Pense. O que é estar plantado, fixado, junto às águas? Quem que é a água? Quem pensa? É o Espírito de Deus. Se você está plantado lá, pode dar chuva, tempestade, chuva de granizo, o que for, vai arrancar todas as suas folhas, vai ficar pelado. No outro dia, já tem um brotinho. Esse dia até coloquei uma foto, achei tremenda. Os caras cortaram um pé de manga, assim, no cepo mesmo, assim, bem perto do coisa. Saiu um galinho do lado e uma manga, assim, desse tamanho. Eu achei que era fã. Falei, irmão, é Deus falando logo cedo com a gente. Achei tremendo aquilo, cara. Você vê que, como diz lá em Oséias, ao cheiro das águas ele vai brotar. Só no cheirinho do Espírito Santo ele já vai dar broto. Qual é a resposta de tudo, irmão? Aonde é que você está plantado? Do que é que você se alimenta? Do passado, do que os outros falou, do Lava Jato, guerra do aquele rapaz lá. Como diz em Malaquias, então aí você verá a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Irmão, deixa eu falar uma coisa muito séria para você, em nome de Jesus Cristo. Se não houver um posicionamento da sua parte em Deus, não há nada que se possa fazer por você. Eu poderia falar qualquer outra coisa aqui para encher a casa, né? Mas eu quero falar a verdade. Se você não se converter dos seus caminhos, não há nada que ninguém possa fazer por você. Sabe por quê? Deixa eu usar essa palavra. Porque o dono da catraca não sou eu, é Jesus. E de lá você não vai passar. Isso aqui é verdade. Qual que é o que eu tenho que fazer hoje? Senhor, eu me arrependo. Porque enquanto o senhor estava falando essa palavra, eu percebi que eu não sou essa árvore aí, ó. Eu estou murcho. E você não está murcho. Irmão, o Salmo não diz que a árvore ficou murcha, porque choveu muito. Que o sol estava feroz. A Bíblia diz que a folha nunca murcha, porque ela tem raiz, e a raiz está dentro da água, e a água é o Espírito Santo, e ponto, acabou. Se você tiver um relacionamento com o Espírito Santo, se você for amigo de Deus, coisas terríveis e tristes podem acontecer com a sua vida. Pode. Mas você não vai esmorecer. Você vai chorando, irmão. Você entra chorando no céu, mas você entra. Isso aqui que você tem que agarrar, ó. Não é conversa fiada, não. Cara, estou pensando em desistir. Desista você sozinho, eu não vou. Ah, mas está difícil, eu sei. Mas eu estou plantado em Deus, cara. Eu não sou semente de homem, irmão. Nós não somos semente de homem. João capítulo 1. Nós, os filhos, aquele que recebeu o poder de ser chamado filho de Deus, não nasceu da vontade do varão. Não nasci da vontade do meu pai José Benedito, eu nasci da vontade de Deus. Eu sou filho de Deus.
Eu tenho um DNA de Deus. Eu não posso me entregar assim por causa de comentário, por causa de... Ai, que está muito calor essa semana, porque a vida está difícil. Vai piorar, irmãos. Lê a Bíblia. Você acha que ano que vem vai virar o dólar aqui, todo mundo vai comprar Ferrari? Não vai não, meu irmão. Jesus falou que a cada dia da humanidade a coisa vai ficar assim, ó. Assim, ó. Você vai suar, meu irmão. Isso que Jesus falou. E nesses dias, a pergunta que vai valer é o seguinte: por que você procura aquele que vive entre os mortos? Por que você procura sinais da vida de Deus entre os mortos? Por que nós elegemos um morto como nosso professor? Se a fé vem pelo ouvir, e a fé gera vida, o que eu vou receber de alguém que não tem mais fé? De um incrédulo. De alguém que tem dentro de si uma raiz de amargura, lembra? Não deixa brotar dentro de você uma raiz de amargura, porque se ela brotar, ela vai perturbar muitas pessoas. Então eu quero repetir, qual é o único posicionamento que um verdadeiro filho de Deus tem diante da morte? Ressuscite o morto. Você tem pessoas que estão fracas na fé, você tem pessoas que estão mortas, que estão desistindo, que estão no pecado, que estão no mundo, que estão abraçados com o diabo. Vai lá e põe a mão na cabeça dele e ressuscita ele. Vai lá e ore por ele. Não deixe ele, senta e ele fica falando no seu ouvido. Você vai, irmãos, o apóstolo Paulo diz, as más conversações corrompem os bons. Você faz um teste. Passa uma semana inteira conversando com uma pessoa que está no pecado para você ver. No final da semana, você vai ver, irmão, você vai estar totalmente contaminado. Você vai estar mal. Você vai chegar aqui mal. Agora, na outra semana, você passa a semana do lado de alguém que está vivo em Deus. De alguém que tem fé, de alguém que tem esperança, de alguém que está lendo a Bíblia, de alguém que está orando, de alguém que está vendo a situação do mundo, mas ele crê que o Deus dele está junto com ele. Ele crê na palavra, irmão. Só destaca essa pessoa, ela coloca você lá em cima. Quantos já experimentaram isso aqui na vida? Você senta do lado de um, você fala assim, minha vida, ai, vou morrer também, vou também. Compra caixão para 2. Agora senta perto de um vivo. Senta perto de alguém cujo Senhor Jesus falou assim, ó, do seu interior fluirão rios de água. Cara. Irmão, você lembra? Os discípulos no caminho de Emaús, isso aqui é lindo, cara. Os discípulos, Jesus morreu na cruz e agora o bicho pegou. Vamos embora, vamos sair fora, não aconteceu nada. Toda a nossa fé foi para o ralo, ele morreu, o nosso Senhor morreu, vamos embora. Foram para o caminho de Emaús. Jesus se coloca no meio deles, mas eles não percebem que era Jesus. Querido, Jesus tem andado com você ao seu lado, mesmo que você não tenha percebido que é Ele, e nem que a presença dEle vai com você, mas Ele tem ido com você. Os discípulos não perceberam que era Jesus. E Jesus começou a fazer o que com eles, irmão? Você não viu? Eles perguntam, você não viu? Você não soube o que aconteceu esses dias em Jerusalém? Jesus, nossa, eu soube mesmo. Cara, é difícil, né? A coisa está feia mesmo. Meu Deus, agora o capeta vai pegar. O que Jesus faz? A Bíblia diz que desde de Moisés, passando pelos profetas, Jesus pregava e mostrava para eles na Escritura a respeito dele mesmo. E chegando na cidade, a hora já era avançada, Jesus estava indo e falou, não, fica conosco, porque já vai chegando a hora, né? A noite vem caindo, fica conosco. Eles não sabiam que era Jesus. Na hora que eles vão comer, irmão, na hora do partir do pão, os olhos deles se abriram. Não foi na hora da pregação que Jesus fez uma pregação tremenda no meio da rua. Foi na hora do... Está entendendo, cara? Os olhos deles se abriram e eles viram que era o Senhor Jesus. E Jesus sumiu. Aí eles ficam alegres e eles falam assim, ó. Acaso não queimava o nosso coração enquanto ele falava? É junto com essas pessoas que você tem que estar.
Pessoas que pela palavra de Deus fazem queimar o seu coração. Pessoa que você tem 2 horas, 3 horas, não sei, 2 minutos, sei lá quanto de conversa com ele. Você quer ir para casa ler a Bíblia. Ele incendeia você. E não pessoa que joga um balde em você, que joga lixo em você, que mata, que carrega morte. É proibida a comunicação com os mortos. Amém. Essa morte está matando muita gente. Decida viver hoje. E se alguém dentre nós está morto, hoje é o dia é o domingo da ressurreição. É hoje. É hoje. Em nome de Jesus. Precisa ser. Essa pedra vai ser removida, você vai sair de dentro desse troço aí. Porque, irmãos, a Bíblia fala muito, são inúmeros versículos sobre o poder da ressurreição. A ressurreição não é essa, estava morto, voltei. Não, irmão. A ressurreição é o poder do Espírito Santo manifesto, em plenitude. Uma vez, esses dias o cara estava falando para mim, não sei o que eu faço, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já tentei fazer isso, e a minha vida não muda. Eu falei, você não tem, esse é o problema. Você está tentando fazer muita coisa. Por que a gente tenta fazer um monte de coisa, irmão? Porque a gente não quer morrer. Deixa eu te dizer uma verdade em nome de Jesus Cristo. Sabe qual que é o cerne, a essência do evangelho verdadeiro? O Filho de Deus tomou forma humana, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Porque Paulo diz aos Coríntios capítulo 15, se Jesus Cristo não ressuscitou, a sua fé não vale nada, é vã. A nossa fé é baseada, ela é fundamentada na ressurreição, irmão. Se Jesus Cristo não ressuscitou, a sua fé não vale nada. Nada. Jesus Cristo é igual ao Buda, ao Maomé, ao qualquer uma dessas coisas que está andando por aí. Mas Jesus não é, né, irmãos? Como diz um grande homem de Deus, se você vai a Jerusalém, e se você vai à tumba, você vai ver escrito lá assim, ele não está aqui. Amém? Ele não está lá. Onde que ele está? Ele está aqui. Ele não quer ficar lá numa caverna, lá em Jerusalém, lá dentro, ele quer estar aqui. Agora escute. Por exemplo, uma questão sobre posicionamento. Olha o que diz Efésios 2:6. Jesus Cristo nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade. Para você sentar nesse lugar, você tem que passar pela ressurreição. O poder da ressurreição tem que estar em você. O poder que ressuscitou Jesus Cristo de dentre os mortos está em nós, é o poder do Espírito Santo. O Espírito do Senhor que ressuscitou Jesus de dentre os mortos. Agora, irmão, veja, meu Deus, como que eu posso dizer, esse Espírito está dentro de mim e eu estou morrendo? A vida do Espírito Santo dentro de você jamais vai deixar com que você morra, porque ele é vida. Como que a vida vai morrer? Alguém diz, eles mataram Jesus. Não, ninguém matou Jesus. Ele é o autor da vida, ninguém matou Jesus. Ele falou claramente isso. Eu dou a minha vida e depois eu tomo de volta. Ninguém a pode tirar de mim, eu sou o autor da vida. Eu sou a vida em pessoa, ninguém pode me matar, não. Eu vou doar, eu vou dar, para depois tomar de volta. A morte não pode segurá-lo. Quando é que a morte não pode segurar Jesus? Porque o Espírito da vida estava nele. Como é que a morte tem segurado você? Se o Espírito que ressuscitou Jesus Cristo de dentre os mortos habita em você, como é que a morte tem poder sobre você? Em Hebreus diz assim que o Senhor nos livra do pavor da morte. Que os homens têm pavor da morte. Pelo Espírito você está livre disso. Nós só temos uma coisa diante da morte, irmão: ressuscitar o morto. E não deitar com aqueles que já foram. Agora veja o que diz 2 Coríntios capítulo 4. Nós que somos de Deus, versículo 10.
Nós que somos de Deus, levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nós. Olha. Levamos em nosso corpo, presta atenção. Nós que somos de Deus, levamos em nossas vidas o morrer de Jesus. Qual é o morrer de Jesus, irmão? Não é esse. Eu estou falando aqui para você hoje de 2 mortes e uma ressurreição. Existe uma morte que tem que acontecer, é a morte do seu eu. É a morte da sua carne. É a morte daquilo que você é. Tem que morrer. Olha a pessoa que está do seu lado e fala, sabe qual que é a questão? Você tem que morrer. A morte de Jesus foi qual, irmão? A morte de cruz, escuta, é dolorosa e lenta. Entendeu, irmão? Você está entendendo o que o Espírito de Deus está falando para você? Você está entendendo aqui? Você quer ser meu discípulo? Quer ser meu discípulo? Tome a sua cruz. Tome a sua cruz para quê? Ficar dando rolê na cidade com a cruz nas costas? Virou romaria? É para ir para onde eu vou. E sabe para onde que eu vou? Eu vou para o Gólgota. Jesus não ficou dando rolê com a cruz em Jerusalém. Ele saiu do patíbulo, lá onde foi chicoteado, coisa e tal, abriu lá a chamada Via Dolorosa, e ele foi para fora dos portões de Jerusalém, para se cumprir outra profecia, e ele foi crucificado. E na cruz ele morreu. Então, quando ele está falando, tome a sua cruz e venha, você vai entender de verdade quando ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Primeiro ele é o caminho. Depois ele é a verdade. E depois vai se manifestar o quê? Qual é o caminho? É o caminho que Deus vai na minha vida comigo. Não, irmão. O caminho é o caminho da morte. Quando ele fala, eu sou o caminho que você tem que andar, ele está falando do quê? É o caminho da morte. Porque passando pelo caminho da morte, você vai conhecer, vai se manifestar você a verdade. E depois a vida. E vida eterna. E aí, irmão, morte de cruz é lenta e dolorosa. E é isso que está arrebentando com a gente não quer morrer, não. Porque o poder da ressurreição só vai se manifestar depois que você morrer. Enquanto você não se entrega para a morte, irmão, tem Colossenses diz, acaso vocês não sabem que nós somos batizados na sua morte? Nós somos sepultados na sua morte pelo batismo. Enquanto para muita gente hoje, batismo é tomar um banho numa piscina ou numa água, batismo na Bíblia é coisa muito séria. Muito. 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 De verdade. Ele fala que a cruz é uma morte dolorosa e lenta. Muita dor, falta de ar, os tendões esticando. Tem uma pregação, tem um estudo, né, de um médico explicando todos os tipos de dores que Jesus deve ter sentido ali naquela cruz. Mas eu te digo, foi muito, 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 muito mais além. Porque além das dores do corpo, ele carregava no seu corpo o pecado de todos nós. E aí que o bagulho pega. Outra coisa que eu vou dizer para você sobre a sua morte, quer dizer, se você quer experimentar o poder da ressurreição, que é onde tudo começa, é o novo nascimento. Como é que Deus vai fazer alguém nascer de novo da água do Espírito se você não morreu? Vai viver uma dualidade. Você lembra de Jesus na cruz, não lembra? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Né? Deus meu, por que me... Enquanto você estiver no seu processo de morte, não adianta chamar Jesus para te ajudar. Ele quer te matar. Ai, Deus meu, por que me desamparaste? Eu não te desamparei não, estou te fazendo um favor. Morra. Pá! A morte do seu eu. A morte do Cristiano, a morte do Tiago, a morte do Marcelo, a morte da Lília, a morte do Maica, a morte da Dani. Nós precisamos morrer para que ele venha plenamente, irmãos. Aquilo que o apóstolo Paulo diz, já não sou eu quem vivo. Por que ele falou que já não sou eu quem vivo? Porque eu já morri. Mas é Cristo que vive em mim.
Eu tenho a vida de Deus dentro de mim. Eu experimentei o poder da ressurreição junto com Ele. E agora, porque estou ressurreto em Cristo, eu estou assentado em regiões espirituais de autoridade. O diabo agora, o capeta fica esperto. Porque na região espiritual eles reconhecem quem é ressurreto e quem não. Quem experimentou o poder da ressurreição e quem não. Não adianta. O João falou uma coisa aqui tremenda também na quinta-feira. Sobre Matias. Um daqueles que foi escolhido quando Judas traiu. Foi escolhido para completar os 12 apóstolos ali. Quem estava aqui quinta-feira? O Joel falou assim, vai procurar o nome do outro na Bíblia. Alguém procurou? Qual era o nome do outro? Era Matias e... Ninguém sabe. Crentes há tantos milhões de anos, vocês não sabem. Vocês viajam mesmo, né? Vou colocar o nome dele de... Ninguém sabe mesmo, posso colocar qualquer nome, né? Deixa o nome aqui bem... Qual era o nome, irmãos? Barnabé era o nome do outro. Era? Vai, pastor. Atos capítulo 1, vamos lá. Agora virou ponto de honra, João. Nós vamos ter que mostrar isso aí. Era um cara justo. Irmãos, o quanto você está achando? Enquanto algumas pessoas se preocupam que Matias foi escolhido, os outros estavam preocupados, ou melhor, os outros estavam em paz de saber que já foram escolhidos por Deus. Qual é o nome? José, o justo, e Matias. E jogando as sortes caiu sobre Matias. Se você não morrer, a vida de Deus não pode se manifestar em você. E quando a gente está nesse processo de morte, que Deus está matando a gente esperneia, porque está doendo. Morte de cruz dói. Matar o seu eu, dói. Matar suas ideias, dói. Você lembra do que Paulo diz em Gálatas 6,17? Paulo em Gálatas 6,17, ele manda um recado para a igreja, irmão. Não fica de bravo comigo, não. Eu sei que já estão bravo mesmo, mas você anda bravo comigo porque você não morreu ainda. Morra. Irmão, como diz o apóstolo Hermínio, eu me lembrei agora. Igreja boa é aquela igreja que você escolhe para morrer. Evangélicos piram, né? Igreja boa, qual que é a igreja boa para congregar? Uma igreja que cuide da minha morte, eu quero é morrer. Procure um lugar para você morrer. E qual que é o lugar que você morre? A igreja. Você morre, mas quando o Espírito Santo te ressuscita, você vive em poder, você vive em novidade de vida, você vive com os rios fluindo dentro de você. E preste atenção, essas linguagens são no Espírito. Eu não estou falando que você vai ganhar na Mega Sena, andar de Camaro amarela, tudo bem. Parece o desenho do Pernalonga. Um carro, iates, mansões, muito dinheiro. Lembra esse desenho do Pernalonga? Não estou falando disso não. Eu estou falando que os problemas da sua vida, muitos deles vão continuar, viu, irmão? Eu não estou aqui para ficar fazendo conversa, não. Muitas dificuldades da sua vida vão continuar, só que agora tem uma coisa muito diferente. A vida que nunca acaba, flui de dentro de você. Você chora, mas aqui dentro ninguém mexe. Não há desistência, não há dúvida, não há sombra de variação, não há nada. Você apanha, perde o emprego, quebra a perna, o cachorro te morde, o pneu da bicicleta fura, acontece um monte de coisa. Fala, mas acontece tudo. Mas aqui dentro, cara, você é quente, que não um vulcão. Porque aquele que é o espírito da vida, a verdadeira vida, mora dentro de você. Você não experimenta mais a morte espiritual. O pau vai quebrar ao meu redor, mas dentro de mim, eu sou como um jardim selado pelo teu espírito. Selado, sabe o que é selado? Não entra ninguém.
É só eu e ele. Eu e ele só. Gálatas 6,17 diz assim, o apóstolo Paulo fala para a igreja, que a igreja estava enchendo a paciência. Sabia que a igreja enche a paciência, né, irmãos? Você sabia, não? Não é meu que eu estou falando, não, cara. É Gálatas 6,17. Aí está escrito assim, ó. No mais, irmãos, não me encham mais a paciência. Está escrito aí, ó. Não me moleste, para de me encher. Você já entendeu, né? Para de... Por que, irmãos? Toda hora. A gente pode batizar ou a gente circuncida. A gente tem isso aqui ou a gente não tem. A gente é de Moisés ou a gente é de Jesus. A gente está na lei, a gente está na graça. Mas isso aqui pode comer ou não pode comer? Eu posso beber isso aqui ou não posso? Tatuagem de Deus é do diabo. Já mano, ninguém aguenta mais isso. Diz que o voador tem ou não tem? O dinossauro tem na Bíblia ou não tem? Irmão, não me moleste. Não me encha a paciência. Foi o Paulo que falou. Porque eu trago no meu corpo o quê? Quais são as marcas de Jesus? São as marcas da sua morte. Quais são as marcas da sua morte? Você lembra? Irmão, essa semana passou um monte de filminho de Jesus aí, lá. Você lembra? Quais são as marcas que estavam no corpo de Jesus por causa da sua morte? A primeirinha, né? Uma coroa de espinhos foi posta na sua, e eles batiam com um caniço, um pedaço de pau, para encravar aquele espinho de acácia na pele assim da cabeça. Era muito sangue, aquilo encravava, não colocava que nem aquela coroa do Henrique Cristo de plástico. Velho sem vergonha. Deus o salve, porque ele anda com uma coroa de espinho na cabeça que é de plástico, ele tira assim um plástico, tudo tem acolchoado. Mas tem gente que fica doido. Uma coroa de espinho na cabeça. Uma marca, uma ferida na cabeça. Fala o que para nós? Os seus pensamentos, a sua mentalidade, o que você sabe e entende da vida, vai ser humilhado por Jesus. Vai ser destruído por Jesus. Você vai ser ferido na sua mente. O evangelho, irmão, o evangelho é uma ofensa ao pensamento humano. Ele é destruidor para o pensamento. O apóstolo Paulo fala isso. Olha, eu aprendi aos pés de Gamaliel. O maior mestre e professor da minha época foi o meu professor. Eu sou o cara. Eu sou um PhD em Harvard, seria hoje. É um cara muito estudado. Quando ele está diante do conhecimento de Jesus, sabe o que ele fala? Eu considero tudo que eu sei até hoje como estrume. Sabe o que é estrume? Esterco. Quem já pegou esterco aqui na roça? Eu já. Era legal, era a maior diversão. Você já aquele saco de estopa de esterco, depois chegava lá, ralava com a mão e vendia para umas mulheres lá no bairro para botar na planta. Tá vendo, irmão? Todo mundo está falando que está faltando emprego. Não está. O Paulo fala isso, cara. Tudo que eu tive, tudo que eu aprendi até hoje, é nada. A morte de Jesus, a morte em Cristo, para que haja ressurreição, vai ofender a sua maneira de entender as coisas. Vai matar os seus entendimentos e filosofias de vida. Uma coroa de espinho vai cravar na sua cabeça e vai marcar a sua mente. Porque agora não vale a sua mente, você tem que receber a mente de Cristo. Quais são as outras, irmãos? Ele tomou varada na perna, com varas, e chicotadas com látego romano nas costas. Você assistiu o Paixão de Cristo, né? As costas dele e a perna dele todinha lenhada, não é? Você já leu Jó, capítulo 5? Lá diz assim, ó. Escuta, sobre açoite, a marca de Jesus em você, para morrer, né? Estamos indo morrer. Seus pensamentos vão ser esmagados pela revelação de Jesus. Segundo, do açoite da língua não ficarás livre. Sabe o que é isso? Ai, eu tenho um pedido a te fazer hoje, Jesus. Qual? Eu não quero que ninguém nunca mais me magoe, nunca mais fale mal de mim. Em nome de Jesus, amém.
Isso não vai acontecer. Do açoite, sabe o que é açoite? Da língua dos outros, você não ficará livre. Entendeu? Veste essa calça se você conseguir. Vai sofrer. A boca dos outros vão machucar você. Estão entendendo o que eu estou falando aqui, irmão? A língua dos outros vão ferir você. Mas é assim mesmo que você vai morrendo. Porque só alguém que morreu não reage contra o outro. Se você está morto e crucificado, você não tem força para reagir contra comentário de gente que não vive e não experimenta o que você experimenta em Deus. Como você está entendendo? Você quer mais? Eu quero morrer com Jesus. Mentalidade. Costas, toda. Mão pregada. Mão fala do quê? Ah, eu sei fazer isso, tudo que eu sei fazer, todos os meus dons, todos os meus talentos. A mão fala de obra, tudo que eu sei, crucificada. No reino de Deus, as únicas obras que Jesus aceita são as obras que vêm de uma pessoa crucificada. E não de pessoas vivas na velha vida, que querem apresentar suas obras para Deus aceitar. O pé está crucificado. O pé tem um cravo, seu caminho. Por onde você anda. Por onde você anda não é por onde você caminha. Onde andam os seus pensamentos? Onde andam os seus sentimentos? Onde andam os seus pés? Onde andar o seu sentimento e onde andar o seu entendimento, os seus pés acompanharão. Simples assim. Você está entendendo isso, irmãos? Crucificado. Dolorido. E por último, essa é boa. Veio um soldado com uma lança e furou o lado de Jesus. Que lado, irmão? Aqui, ó. Esse lado aqui, ó. E saiu água e... O que significa isso aqui? Sabe o que significa essa costela? Família. Família. Você lembra de Adão e Eva? Adão dormiu. Deus arrancou a sua costela e fez a sua. Jesus dormiu. É uma das palavras bíblicas para se traduzir a morte é dormir. E aí? Veio um cara e enfiou um soldado enfiou a lança onde? Na costela. Em família, irmãos, vocês sabem o que eu estou dizendo aqui, né? Em família, nós provamos a morte de Jesus. Não tem outro lugar da terra que você seja tão provada quanto na sua família, é ou não é, irmãos? Eu não estou falando a mulher, filhos, marido, não. Estou falando a família, estou falando a família inteira, inclusive a igreja, que também é família. É em meio da família que você é humilhado, provado, testado, ao extremo, ou não? Pois essa é uma marca daqueles que vão morrer com Jesus. Mas ao terceiro dia, as mulheres foram lá, procurando o corpo de um morto. E os anjos disseram para ela: por que vocês procuram aquele que vive entre os mortos? Ele ressuscitou. Essa é a nossa história, irmão. Essa é a nossa Páscoa. Que a mensagem de Jesus é: não morra espiritualmente, mas morra na sua carne, na sua vida. Para você experimentar o Espírito de Deus, que é o Espírito da ressurreição, que nunca mais você provará a morte. Porque o Espírito de Deus é Espírito de vida. Paulo falou: traga no meu corpo as marcas da morte. E o corpo não é só de Paulo, o corpo também fala da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Igreja autêntica, a igreja verdadeira, não é a igreja onde é Disneylândia. A igreja verdadeira, ela tem que trazer no corpo. O corpo é a igreja. O corpo é a igreja. A igreja é o que, irmão? É o corpo marcado de Jesus. A igreja é o que? Onde o lugar que você vem e a pregação machuca o seu entendimento. A pregação fere as suas ideias. A pregação fere as suas mãos. A pregação fere o seu caminhar.
A pregação fere, bate e bate. Porque o objetivo dela é que você morra. Foi perguntado hoje de manhã para mim, como é que a gente faz com aquelas pessoas que a gente prega, fala e não acontece nada. Segundo aos Coríntios capítulo 4, versículo 4, o Deus desse mundo, o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos. Quem que é incrédulo? É alguém que está lá no mundo, não. Incrédulo é aquele que tem fé no que vê. Isso é incrédulo. Para que não, o que, irmãos? Para que não lhe chegue as bênçãos. Não. Para que ele não saia aqui, não. O Deus desse mundo cega o entendimento das pessoas para que não seja resplandecido a eles a luz do evangelho da glória de Deus. Glória de Deus. O evangelho, o verdadeiro evangelho, não é evangelho, não, é evangelho da glória de Deus. E a glória de Deus foi manifestada na onde, irmãos? Na cruz, numa morte. E foi manifestada na onde? Num domingo de manhã, pela ressurreição. Esse é o evangelho da glória. Só que tem uma coisa. Jesus morre na cruz do Calvário, entrega a sua vida. O que acontece? O que a Bíblia diz? O que Pedro diz? Que nesses 3 dias, né? Nesses dias de sexta, enfim, não vou entrar nessa questão de sexta, quinta, enfim, até domingo, o que a Bíblia diz que Jesus estava fazendo, irmão? Está lá. Morri, está aqui, ó, aqui deitado. A palavra, irmão, você que é tão violento, cara. Eu não sei como é que o seu coração talvez não esteja queimando, mas o meu tá. Obrigado, Senhor. Cara, olha o que acontece depois que Jesus morre. Ele desce às regiões inferiores da terra e prega aos espíritos. Ele vai lá, irmãos, na região dos mortos e prega aos espíritos em prisão e leva cativo o cativeiro com ele. Somente alguém que morreu para o seu eu tem o poder de entrar em regiões inferiores onde muitas pessoas estão e destravar eles da onde eles estão e libertar eles de onde eles estão. E o cativeiro que prendia as pessoas, você vai levar cativo agora. Se coloque de pé, vem para